Esse debate começa agora. Esse debate é a segunda parte, né, desse debate, parte 2. A primeira parte não fui eu que apresentei, por motivo de saúde, mas essa segunda parte já está aqui na minha apresentação. De um lado, uma testemunha de Jeová, o Francisco Rodrigues, já participou de alguns outros debates aqui com a gente. Obrigado, Thaís. E do outro lado, o pastor Elias Soares de Moraes, sobre o tema: a imortalidade da alma é uma doutrina bíblica? Imortalidade da alma é uma doutrina bíblica? Você pode acompanhar esse programa pela Rádio Musical FM 105.7, pelo canal do YouTube César Cavalcante. Você também pode acompanhar pelo aplicativo da Rádio Musical. E, uma vez acompanhando, se inscreva no nosso canal, aqui no YouTube, ative o sininho das notificações e vamos que vamos, tá certo? Se inscreveu aqui para acompanhar o programa ao vivo o Lucas Assad, lá do Jardim Helena. Bem-vindo, Lucas. Deus abençoe, meu irmão. Graça e paz. Jardim Helena, Zona Leste? Isso. Maravilha. Deus abençoe. Se congrega onde lá? Na Assembleia de Deus do Grande. Legal. Acompanha a gente faz algum tempo? Todos os debates. Primeira vez aqui ao vivo? Terceira já? Tá certo. Obrigado, Lucas. Deus abençoe. Fica na paz. Aí o Lucas monopolizando as participações aqui, é isso aí, tem que aproveitar mesmo. Se você quer fazer como o Lucas e conhecer o programa ao vivo, para saber se é tudo de verdade que acontece aqui, é só chamar pelo WhatsApp da programação, da produção, 011 98484 9988. A impressão minha não tá tendo fundo musical, ou tá baixo para mim aqui, sei lá, não sei se é aqui também. Na técnica do programa, tá aqui o Rafael Radamés e você participa ao vivo pelo WhatsApp, mandando seu áudio 98484-9988. Francisco, bem-vindo aqui ao nosso programa de debates. É um prazer te receber. Você prefere sem o fone? É isso? Tá, é um prazer te receber. Então, César, também é um prazer meu, né? Sempre bem recebido aqui. E tô quase sócio, né? Quarta vez, né? Verdade. E é isso. E como sempre, meu debate vai ser de maneira respeitosa, assim, fui bem tratado, né? E espero que continue a ser, né? Maravilha. Elias é meu amigo já, sou freguês dele lá no box, lá. Na loja. Na loja, é isso. Então, debater só ideias, né? Não ataque pessoal. Bom, programa ao vivo. Pastor Elias Soares, bem-vindo aqui ao programa também. Bom te receber. Faz tempo que você não vem participar do debate. É verdade. Estive já com o Francisco no primeiro debate, agora é o nosso segundo debate sobre o mesmo assunto. E graça, paz a todos os amigos, irmãos, principalmente do nosso canal PR Elias Soares Oficial e do nosso também perfil no Instagram, PR Elias Soares Oficial. Muito obrigado, pastor César, muito obrigado, Francisco, pela sua presença, pela forma cortês como reciprocamente temos nos tratado, e espero que seja um bom debate. Quero mandar um beijo especial para toda a minha família, esposa e filhos. Bom, vamos romper essa amizade, então. Agora tô brincando. Agora. Mas é o seguinte, debate especial, a gente coloca aqui o tempo na tela. Francisco, sua opinião inicial, a gente... Da outra vez, ele começou e terminou. Você quer? Isso, eu começo e termino. Tá bom, então eu começo e termino, né? Tá bom. Para ser bem justo. É que quem começa, o outro que termina, né? Só que da outra vez ele começou e ele terminou. Foi. E eu até achei injusto, mas assim que foi o pastor Lucas fez. Eu posso fazer você começar, mas aí não sei se você vai conseguir terminar e tem que reclamar lá no nosso saque. Então pode começar com ele e eu termino. Então ele começou, terminou e vai começar. Aí e sim. aí eu termino. Aí porque quem começa, o outro termina comigo. Você lembra que foi? Foi. Ele quebrou o protocolo para favorecer o Francisco e colocou um áudio onde eu não pude mais responder nada. Tá bom. Vamos lá. Francisco, 4 minutos para sua opinião inicial. O nosso tema é imortalidade da alma. É uma doutrina bíblica. Bora lá, Francisco, tá contigo. Então vamos lá. Então é o seguinte, Fala pertinho aqui. Para as pessoas melhorou. entenderem, né, que isso é a segunda parte do nosso debate, né? Eu provei para o Elias, né, no nosso primeiro debate, teve até um áudio do Euler, né, que a palavra apólime, ela é aniquilamento, né? Ele diz que não, mas é. Porque ele diz que a palavra apólime, ela tem vários significados, de fato isso é verdade. Mas um deles é aniquilamento, porque ela se encontra no infinitivo auristo ativo, né? Aí alguém pode dizer, mas só é o Elias Soares que tem essa ideia? Não. Eu tenho aqui comigo, ó, livro Como Responder a Testemunha de Jeová, até um dos apologistas do ICP, né? Elias Soares. Elias Soares, exatamente. Ele diz o seguinte, ó, o que é que ele fala aqui, ó?
falando sobre a testemunha de Jeová. A TNM traduziu perecer por destruir para adaptar-se à doutrina da organização. A palavra grega apolossai está no infinitivo auristo. Aí ele tirou a palavra ativa. Percebe? Então quem for ver, de fato dá esse sentido de arruinar. Mas porque ele tirou a palavra ativa. Então ele foi desonesto intelectualmente. Infelizmente é isso, né? Tem aqui comigo também. Quem não conhece essa, né? Bíblia apologética. É a apologética, né? Então, aqui na página 1009, falando sobre esse testemunho de Jeová, fala sobre essa palavra apólime, né? Que o significado dela é que a testemunha de Jeová dá um significado de aniquilar, mas segundo a Bíblia apologética, não é aniquilar, é estar perdido, como Elias falou, até mesmo estragar. Concordamos com isso. Aqui em Lucas 24. Então, não é esse texto que a gente está citando. Então, aqui, mais uma vez, os doutores do ICP, eles faltaram com sentido intelectual, ou não pesquisaram direito, não sei o que eles fizeram, mas em Lucas, de fato, 1:24 é perder. Concordamos plenamente. Só que o problema para os imortalistas é em Mateus 10:28. Eu já citei, pode ver meu debate lá, o outro lá, no começo. Eu citei vários dicionários como provando que a palavra apólime, no infinitivo auristo ativo, é aniquilamento. Sendo aniquilamento, não faz muita diferença, né? Como que algo imortal vai ser aniquilado no futuro? Aí o Elias vai dizer, não, mas Deus, ele cita sempre, né, o texto, que o homem é aquele que não pode matar a alma. De fato, o homem não pode matar a alma. Por quê? Porque quem vai dar o destino final é o próprio Deus. E lá é aniquilamento. Sendo aniquilando, ela vai deixar de existir. Então a gente vai discutir hoje, né, que é o estado intermediário, né, 2 Pedro 2:9, né? Eu não vou entrar na questão de 2 Pedro 2:9, precisa de muito tempo, né? Quando for no tempo do inquirimento, né? Aí eu vou responder o Elias em 2 Pedro 2:9, que ele falou que eu não respondi, porque não deu tempo, né? Certo? Então era isso que eu tinha para falar. Ok. Quer parar por aqui mesmo? Não, parar por aqui, né? Que a gente precisa de mais tempo. Tá ok. Pastor Elias Soares, você tem seus 4 minutos. Muito obrigado. Bom, nós temos aí uma divergência gritante, né? Em primeiro lugar, é importante salientar que em Gênesis capítulo 2:7 diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas e ele se tornou um ser vivente. A palavra hebraica ali é nefesh. Nefesh vem de nafash, que é respirar, logo é um ser que respira, é um ser composto. O Antigo Testamento, ele não está preocupado em apresentar a constituição do homem, se ele é monista, se ele é dicotomista, se é tricotomista, apenas a dizer que Deus criou um ser que respira, um ser vivo. Como é que nós descobrimos, em primeiro lugar, que o homem tem uma alma? Porque essa é a questão. Porque a doutrina aniquilacionista, defendida pelo Francisco nesse exato momento, acredita que o homem não tem uma alma, mas que ele é uma alma. E quando ele morre, morre tudo. É isso mesmo, Francisco? Quando morre, morre tudo? Quando o homem morre? Você dá os seus 4 minutos. Isso, mas eu estou aproveitando para ele participar. É assim que você acredita? Mas deixa na época do inquirimento. Isso. Então ele acredita que quando morre, morre tudo. Agora Jesus, ele quebra esse paradigma em Mateus capítulo 10, versículo 28, ao dizer o seguinte: e não temais os que matam o corpo, matar apotenesco. Mas não podem matar apotenesco, ali o verbo está no infinitivo auristo ativo. Os que podem, mas não pode matar a alma. Já na segunda parte ele diz, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, que é o Guiena, tanto o corpo quanto a alma. O grande problema está nesse verbo apólime, que na maioria das traduções aparece perecer. Mas na TNM, curiosamente, não aparece aniquilar, aparece destruir. Ele tanto defende a aniquilação, e a Bíblia dele, que eles dizem que é a melhor tradução, não traduz como aniquilar, mas a traduz como destruir. Aí ele vai se apegar no quê? Que o verbo está no infinitivo aoristo ativo. Eu gostaria depois que ele explicasse para mim qual é a implicação de um verbo estar no infinitivo aoristo ativo, esse aspecto verbal, qual é a ação dele sobre este verbo que em todos os lugares aparece como perder, perecer, até destruir, e por que é aniquilar? Qual é a função do infinitivo aoristo ativo? Bom, em primeiro lugar, não pode ser aniquilar, Deus não vai aniquilar a alma no inferno, porque Jesus estaria em contradição.
E como ele estaria em contradição? Porque ele diz que o homem não pode matar. Agora, se a alma vai morrer, então, o que ocorre? Então, Jesus estaria em contradição. Segundo ponto, por que estaria em contradição? Porque Jesus, ele diz que o inferno será eterno, o castigo será eterno, o tormento será eterno, e para que o tormento seja eterno, para que o castigo seja eterno, o homem, no mínimo, precisa de uma alma imortal. Então, se Deus vai aniquilar a alma lá no Guiena, no inferno, que não é agora, o que é que nós podemos depreender disso? Que essa alma continua viva, e para que ela possa permanecer num tormento eterno, num castigo eterno, como está em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, como está em Marcos, capítulo 9, versículo 43 e versículo 48, como está em Apocalipse, capítulo 14, versículos 10 e versículo 11, é necessário que a alma seja imortal, porque uma alma aniquilada, ela não pode sofrer o castigo eterno. Portanto, fica essas minhas ponderações iniciais. Ok. Francisco, sua oportunidade agora. E cai para 3 minutos, né, Rafa? Então, 3 minutos no relógio, contando a partir de agora. Então, Elias, eu não preciso definir a questão do infinitivo auditativo. Os léxicos me defendem. Eu não vou repetir todos, seria uma perda de tempo. Então, quem estiver vendo o debate, você pode ir lá no meu primeiro debate, na minha última fala, ou durante o debate, eu mostrei 7 dicionários que dizem que a palavra apólime, quando está no infinitivo auditativo, significa aniquilar. Você vai ter que ir contra esses dicionários. Primeiro ponto. Eu citei aqui o professor Euler, discordo do professor Euler em muita coisa, mas ele foi honesto em dizer, e o áudio está lá, e disse que lá é aniquilamento. Entendeu? Então não tem como. A minha resposta está bem clara. É aniquilar. Logicamente que eu não vou perder tempo de citar todos os léxicos quanto a isso aí. Mas uma prova disso, que as coisas vão andar junto, é na questão da palavra apotenesco. Eu tenho aqui comigo o léxico de Thayer. Aqui, ó. Ele diz aqui na página 599 que apotenesco se refere à morte eterna. Certo? Apotenesco é aplicado à morte eterna, segundo Thayer. Eu tenho aqui comigo o dicionário do Strong. Vamos ver o que significa essa palavra apotenesco? Está na página 2082, diz o seguinte. Apotenesco vem do vocábulo que denota a intensidade. Morrer com a intensidade imprimida pelo prefixo apo. Desaparecer e tornar-se completamente extinto. Você percebe? Então, isso se refere à morte eterna. Aonde ela se encontra, essa passagem? Eu estou aqui com a Bíblia século XXI, ela se encontra aqui, ó, a palavra apotenesco. João 6,50, que diz o seguinte, ó. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que coma dele, que comer, não morra. Então, os que não comerem vão morrer. A palavra aqui é apotenesco. Então, segundo aqui o léxico do Strong, né, está dizendo que esse apotenesco vão ser extintos completamente. Essa passagem também se encontra em Romanos 8,13. Ali fala que aqueles que praticam a obra extintos completamente. Então, aquela ideia de que a alma ela vai continuar, logicamente que na Geena, né, no futuro, ela vai continuar no estágio intermediário depois da Geena, não é verdade. Porque aqui está indo contra a palavra apotenesco. Eu também posso citar Mateus 25:46, que eu mostrei para o Elias, né? Tem uns léxicos que comprovam isso, que a palavra lá não é tormento. Para tormento tem que ser basanos. Em Mateus 25:46 não é basanos, o Elias sabe disso. Lá é colacim, ela deriva de colos, significa poda. Ou seja, são podados da vida eternamente. Então, está de acordo com o quê? Com a questão do aniquilamento. Entendeu? Porque se fosse do jeito que o Elias está dizendo, estaria totalmente contra o aniquilamento. Okay. Ou seja, se tem... Só concluir a ideia. Então, Mateus 10:28 é apólime, aniquilar, está de acordo com esse texto citado e com a palavra apotenesco. Ok. Pastor Elias. Bom, como vocês podem ver, por que é que ele não quis explicar? Perdoe-me, mas eu creio que você faltou nessa aula de grego, você não sabe o que significa infinitivo aoristo ativo. Você simplesmente se deixou levar pelos léxicos e é importante salientar
que a palavra grega ou a palavra hebraica, o grego ou hebraico, não é palavra final em questões exegéticas. Se o senhor se guiar apenas pela questão do grego e do hebraico, o senhor vai cometer graves erros teológicos que nem o senhor acredita. Por exemplo, o senhor não acredita que João Batista é a reencarnação de Elias. Não acredita. Acredita? Sim ou não? Não. O senhor acredita que foi Samuel que apareceu para Saul lá em 1 Samuel, capítulo 28? Acredita? Não. Pois é, mas se o senhor examinar no texto hebraico, vai dizer que foi Samuel. Se o senhor examinar no texto grego, vai dizer que Elias é João Batista. Agora, por que o senhor não acredita? Porque o senhor faz um paralelo com os ensinos gerais das Escrituras, um paralelo teológico, e chega à conclusão de que isso não é verdade. Da mesma sorte, o senhor precisava ter feito esse paralelo com os ensinos gerais das Escrituras, que não vão concordar com apenas a definição, porque o lexicógrafo ele apenas define a palavra. Ele não está preocupado com a questão do ensino doutrinário, da ortodoxia, da teologia. E esta mesma preocupação o senhor também não teve. Segundo ponto, o senhor apresentou apotenesco, e esta é uma tática das pessoas que são contrárias à ortodoxia, apresentar parte do texto e omitir o restante. O senhor omitiu aqui, olha, da Bíblia que o senhor apresentou, que é a Bíblia de Estudo Palavra-Chave. O senhor leu apotenesco. Mas olha o que o senhor deixou de ler, olha. Em sentido figurado, que é a quinta parte, o senhor pode conferir comigo, morrer eternamente, entrar em condenação de morte eterna. Isto é, ó a explicação, ser excluído do reino do Messias e sujeito ao castigo eterno em função do pecado. Isso aqui o senhor omitiu das pessoas. E outro ponto que o senhor acabou apresentando e não explicou é a contradição que há entre as palavras de Jesus e a definição dos léxicos. Porque se Jesus está dizendo que a alma será aniquilada, e é curioso que a sua tradução não diz aniquilação. Olha só, eu trouxe aqui para que o pessoal pudesse saber. Mateus capítulo 10, versículo 28. Olha como é que ela traduz. Ó, alma, antes temei aquele que pode destruir na guiena, tanto a alma como o corpo. Destruir. Eu já dei o exemplo, senhor, de um carro destruído. Um carro destruído, apesar dele não funcionar, ele está em inatividade, ele continua sendo um carro. Por que a sua tradução não definiu como aniquilação, já que ela defende tanto esse princípio? Religiosamente no zero, você falou. Tá bom. Vamos lá, Francisco. Sua pergunta. Então, vamos lá. Então, vê que o Elias nadou, deu volta e voltou para o mesmo lugar. Bom, os mesmos lestos que defendem no infinitivo auristo apólime como aniquilamento, também diz que apólime pode significar perda, ruína e etc e tal, como eles defendem. Quer dizer, só está certo a parte que é perda e ruína. A parte que é aniquilamento, vê se tem lógico o que ele está falando. Eles dão os mesmos significados da palavra, porque é uma palavra polissêmica. Numa parte ela significa perda, ruína, estragar, como Elias diz, é verdade isso. Destruir. Destruir também, mas aí quando chega a aniquilar, pro Elias não vale. Mas os mesmos lestes ele pega dessa passagem que vale ruína, perda e estragar. Você vê que não tem sentido isso. Por quê? Porque ele não sabia disso ou escondia isso do pessoal. Tem uma diferença muito grande na questão da palavra apotenesco. É o significado primário dela lá. Sim, mas não está contradizendo. Significa extinção. Está excluído do reino do existir, mas eternamente extinto. Não muda nada. É a palavra extinção, está bem claro aí. Aqueles que seguirem os desejos da carne, eles vai ser aplicado, conforme o apóstolo Paulo falou lá, em Romanos 8, 13, acho que eu não me engano que é isso, e aqui em João que eu li o texto, vão receber a morte eterna. Que tipo é apotenesco? Tornar-se completamente extinto, não muda nada. E Mateus, que você também não citou também aí no passagem, né, na tua fala, Mateus 25, 46, que ela fala que é poda, né? Que ela deriva de colos, não é tormento. Então são 3 textos muito claros que não há como a alma sobreviver a tudo isso aí. Logicamente que isso vai ser na geena, certo? E durante a minha fala, na outra fala, quando eu tiver a oportunidade de responder 2 Pedro 2,9, eu vou te provar também que não tem nada de estado intermediário. Ok, pastor. Você ainda tem 1 minuto, se você quiser, tá? Então não tem um estado intermediário. Ele, da outra fala que a gente teve, no outro debate, ele falou, não, o Francisco não respondeu. Olha, eu não respondi porque não tive tempo. Por isso que na época do inquirimento, que vai ser o segundo bloco, né, eu vou responder. E não tem nada desse estado intermediário. Então, acaba-se ali a ideia do tormento eterno ou da condenação eterna, em sentido que a pessoa vai estar sofrendo. Porque é aniquilamento, não tem como fugir disso aí. Você pode negar os lésticos,
Mas os lésbicos me apoiam. Bom, vamos lá, pastor Elias. Francesco, você não teve tempo para responder ou você não sabia? Você foi pego de surpresa. Você teve todo o tempo, você teve uns 30 minutos, desde o início eu fiz a pergunta para você. Você passou o tempo todo do debate sem me responder. Você falou, eu respondo no próximo debate, como querendo dizer, eu vou pesquisar e te trago a resposta. Espero que seja uma boa resposta que você tenha trazido. Segundo ponto, por que essa argumentação sua não vale? Quer dizer que em determinado lugar é perecer, no outro é perder, mas aqui é diferente. Por quê? Porque você enfatizou o problema do infinitivo aoristo ativo. Você disse que no infinitivo aoristo ativo tem que ser aniquilação. Por isso que eu não citei os outros. Só que, curiosamente, o infinitivo aoristo ativo está em Mateus capítulo 10, 28, e a sua tradução, nem ela te ajuda. Nem os léxicos e nem a sua tradução. Está aqui a Bíblia da Testemunha de Jeová, que não traduz do jeito que ele está traduzindo. Ou seja, se fosse a verdade, ninguém mais do que eles. Não adianta você pegar a Bíblia católica, porque o catolicismo para você não vale nada, mas nessa hora vai te salvar. Você deveria se apoiar na sua tradução, porque ela não te ajuda. Então, é bastante complicado. Agora veja como a gente vai desmontar essa questão do infinitivo aoristo ativo. O infinitivo aoristo ativo, ele implica numa intensidade e no fim de uma ação. Querendo dizer, então, se apólime é morrer, é extinguir. Só que aí temos um problema, porque Jesus diz que o homem não pode matar. Só que você se esqueceu também, Francisco. Aqui eu trouxe o Novo Testamento interlinear analítico. Esse Novo Testamento interlinear analítico, ele vai analisar o verbo apólime a partir desta perspectiva do infinitivo aoristo ativo em Mateus capítulo de número 10, ou melhor, 2, versículo de número 13. Olha o que você não sabia. Que o infinitivo aoristo ativo aparece aqui também ligado ao ser humano. Olha só o que está escrito aqui. Olha só. Versículo de número 13. Tendo voltado... José, né? Apareceu em sonho um anjo do Senhor a José e lhe disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até quando eu falar. É certo que Herodes está pronto a procurar matar o menino. Você sabia que ali também é apólime? E você sabia que ele está no infinitivo aoristo ativo? Traduzindo, então, o homem pode aniquilar o outro homem por completo, uma vez que você é monista, tem uma visão de que o homem não tem uma alma, mas ele é uma alma, e aqui Herodes está procurando matar Jesus, ele ia matar por completo, terminantemente, aniquilar Jesus por completo. Porque você não acredita que o homem tem uma alma, mas que ele é uma alma. Uma vez que Herodes está querendo matar, ali é infinitivo aoristo ativo. Sai dessa. Francisco, aí ficou difícil, porque ele usou o texto de Mateus 2,14. Eu vou te dar aí o seu tempo, só para o ouvinte, porque assim, vocês estão usando muitos termos técnicos, né? Então o ouvinte fica ali, né? E tal. O que está acontecendo? A discussão está lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, que fala ali sobre a palavra apólome ali, é extinção total, não é extinção total. O Francisco, como TJ, defende a extinção total, a inexistência, deixa de existir, porque é o infinitivo aoristo ativo. Aí o Elias está dizendo, e ele está dizendo, quando aparece nesse tempo, nesse gênero, esse aspecto verbal, então, para as TJs é acabar com tudo, nunca mais. Só que Jesus, no mesmo texto lá de Mateus, fala assim, o homem não pode fazer isso com outro homem. E aqui no texto que ele apresentou de Mateus capítulo 2, versículo 13, é o mesmo tempo, o mesmo gênero, a mesma situação do verbo, dizendo que o Herodes podia fazer isso com Jesus. E aí agora você tem os seus 3 minutos. Então quando fala que o homem não pode fazer isso, a palavra lá não é apotenesco. Antes, na parte A do versículo de Mateus, não é apotenesco. Você sabe disso? Não é apotenesco. Então, depois você me fala, continuar na questão aí. Então tá no infinitivo... Vem responder. Então tá no infinitivo aoristo ativo. Ele vai matar a mesma coisa. Ele seria morto. Seria morto ali. Se Deus não trouxesse ele da ressurreição de Jesus Cristo, ele seria morto. O corpo dele já era. Aniquilou a mesma coisa. Foi usado para matar também. Aí você falou da tradução do Novo Mundo, que ela não traduz por aniquilamento. Existe, você sabe o que é sinônimo? Você sabe, eu não preciso te dar aula. Tem sinônimos.
Pode ser um sinônimo de aniquilar, pode ser usado como destruir. Aí você usa a velha tática do carro. Olha, mas se alguém destrói o carro e passa lá, olha, o carro foi destruído. Mas se ele não funciona, ele está inativo. Pode sobrar os pedaços. Não serve essa comparação, não serve para fazer tração paralela com uma alma. Se eu estou inativo, fui destruído. Se eu bater a chave, um carro que bate a 400 km, como você diz, né? O Bugatti Veyron, que eu já vi você fazendo a ilustração. Se eu não bater a chave e ele não pegar, ele deixou de ser carro. Essa é a questão, deixou de ser carro, deixou de existir. Como carro, ele não vale mais nada. Não é porque tá as peças dele lá. Se eu não bater, ele não tá vivo. Se eu bato como se fosse a alma fosse o carro. Que é que eu disse, tá inerte na morte, fica na mesma coisa. Então, existe sinônimo de aniquilamento. Certo? Pode ser a palavra destruir no sinônimo de aniquilar. Não tem problema nenhum, porque é a tradução do Novo Mundo. É tanto, ó. Aí você fala que eu me falo da versão católica, né? O que ela diz aqui, ó? Aquele que pode acabar com a alma no fogo. Acabar não é deixar de existir a mesma coisa? Não, vai acabar com a alma no fogo. Agora, por que o homem não pode fazer isso? Vou repetir mais uma vez. Porque só o Criador é que pode dar o destino final pro ímpio. E ele vai fazer. Não é atormentar, não vai continuar. Isso na Gênesis é acabar, tá aqui, ó. A Bíblia do Peregrino traduz apólime como acabar. Eu te pergunto, Elisa, algo que acaba continua existindo? Isso é um perito aqui que tá fazendo isso aqui. Você cita esse perito no teu livro. Você entendeu? Então, você não cita... Agora o cara tá errado, então? Então não tá. Então os lésbicos me apoiam. Não tem dessa, Elias. Você não tem saída pra isso aí. Inclusive, teu professor, que é da Assembleia de Deus, o Euler Lopes, diz que é aniquilamento. E aniquilar qualquer pessoa só é unir um ponto no outro. Aniquilar é deixar de existir. Não tem como você sair disso. Você entendeu? Você não sabia que eu ia trazer essas matérias. O que você falar é aniquilar. Ou então todos os lésbicos estão errados. Só o Elias que está certo. Acho que as pessoas são inteligentes para concluir isso. Não tá. Então, é aniquilamento. Ok? Ok. Bom, vamos lá. Última participação desse bloco. Foi aberto com o Francisco. Fecho aqui com o pastor Elias. Olha só que interessante. Ele disse que o homem não pode matar. Mas Mateus 2,13, Jesus está dizendo que isso pode acontecer através do anjo. Ou seja, se Jesus diz que não pode, em Mateus 10,28, mas em 2,13 está dizendo que pode, alguma coisa não está certa. Jesus não pode estar em contradição. E as escrituras não podem estar em contradição. Logo, essa questão do infinitivo aoristo ativo não é um fator determinante. Agora, por que a Bíblia dele não diz aniquilar? Porque um prédio você pode destruir sem destruí-lo totalmente. Olha, foi destruído esse prédio, mas ele continua todas as estruturas. Um carro pode estar inativo. Por exemplo, um carro que parou de funcionar. Ele não deixa de ser um carro. É um carro velho, um carro inútil, um carro sem utilidade, mas continua sendo um carro. O ser humano é da mesma sorte. Ele morreu. Fisicamente, ele está morto. Mas a sua alma continua viva, porque Jesus disse que o homem não pode matar. Segundo ponto para ser observado aqui é que, por exemplo, o homem não pode matar. Isso eu já citei. Ele citou aqui, por exemplo, o Euler Lopes. Mas olha o que o Euler Lopes diz aqui no livro dele. Ó. Eu comprei o livro dele. As classes gramaticais na língua grega. Você sabe o que ele diz aqui, Francisco? Ele diz o seguinte, ó. O homem, de fato, não pode matar a alma e podemos concluir que a alma sobrevive à morte do corpo. Pelo menos é o entendimento gramatical do referido texto analisado. Olha como que ele termina. Portanto, nesse texto, não podemos negar gramaticalmente que a alma não sobrevive à morte do corpo. Uma teologia saudável só é possível se usarmos de honestidade acadêmica. A língua grega... da língua grega. Contrário a isso, teremos uma teologia subserviente dos pressupostos dogmáticos. Mas eu trouxe um vídeo do Euler, que ele publicou há 1 ano atrás. Por gentileza, solta esse vídeo para ele dizer para o senhor, porque o senhor veio esses dias dizendo uma coisa. Agora veja só o que o Euler diz, por favor. Seitas que andam pregando mentira. Nós sabemos perfeitamente acerca disso, tá? E uma das mentiras que estão sendo pregadas é o aniquilacionismo. O aniquilacionismo é uma doutrina diabólica. O diabo está investido nessas últimas instâncias, antes de ir para a perdição eterna, eternamente, né? Lançado no lago de fogo, nesse sentido. Ele está investindo no aniquilacionismo, mostrando para a humanidade que, de fato, Deus vai aniquilar. Não vai ter esse sofrimento eterno, como os tradicionais estão pregando. Bem, isso aí é uma doutrina, de fato, diabólica. O aniquilacionismo é diabólico. Tá? Diabólico. O aniquilacionismo minimiza o castigo eterno.
Ainda Terminou? tem 10 segundos. Hã? Você ainda tem 10 segundos. Pois é. E aí, como é que o senhor faz? Ele veio aqui, o senhor trouxe um áudio dizendo que a alma morre. Aqui ele está dizendo que o aniquilacionismo é diabólico. Com quem que o senhor fica? Bom, eu vou finalizar esse bloco. Hoje um debate especial, uma segunda parte do debate sobre a imortalidade da alma. A imortalidade da alma é uma doutrina defendida pela maioria dos evangélicos, pelos cristãos como um todo no mundo, e algumas seitas, algumas outras vertentes entendem que a alma do ímpio vai ser aniquilada no final, indo para como se fosse a inexistência, né, para a gente entender, tá certo? E é o caso do Francisco, ele é testemunho de Jeová, então ele defende o aniquilacionismo e a inexistência da alma do perdido. Então, o último bloco parou com o pastor Elias, e agora eu volto num tempo aberto aqui com o Francisco. Vou precisar do simancol de cada um de vocês aí pra gente ir temperando aqui. Tá Equacionar certo? o tempo. Porque eu não quero ser injusto. Bora lá, Francisco, sua vez. Então vamos lá, faz isso, Elisa. Você vai discordar também da Paulus, editora Paulus, do dicionário que você vende lá na tua livraria, acho que eu comprei lá com a tua filha, do padre Rusconi, acho que é isso, né? Até eu mandei um e-mail para ele só para confirmar. Aí ele assim, ó: Francisco, eu fiz uma revisão de conferência desse dicionário. De todo modo, se o aurício significa uma ação pontual, completa, de uma vez por todas, não vejo problema traduzir por aniquilar, que é reduzir a nada. Eu te pergunto, Elisa, reduzir a nada continua existindo, Elisa? Não continua. E pode ver, César, você pode confirmar para o público aqui, ó. Ele cita... O texto grego. O texto grego, Mateus 10, 28, não é isso? Isso. Então, Elias, você vai ter que ir contra todos esses dicionários. Não adianta. Isso aqui, você tomou um checkmate, né? Mas o que eu quero mostrar agora, que ele falou que eu não respondi, vai ser a questão do estado intermediário, né? Que tem tempo, agora eu falei que ia responder. No outro debate, nós conversamos sobre 2 Pedro 2,9, que algumas traduções da Bíblia ali traduzem sob castigo, né? Se está sob castigo, dá a entender que, de fato, essa suposta alma está sendo castigada ali e está viva. De fato, dá a entender. Se estivesse sob castigo. Detalhe. Ele cita praticamente que 5 traduções da Bíblia, não vou entrar em detalhe para não perder tempo, né? Mas, de verdade, 5 traduções da Bíblia ou é mais, né? Eu citei 8 que não colocam sobre castigo. Só diz reservado. Esse dicionário dele aqui, ó, ele tem coloca reservados para o castigo, não sob castigo. Agora, por que está errado isso aí, traduzir sob castigo? Porque tem que levar em consideração o contexto. E Elias, ele é perito disso, ele sabe. Por exemplo, o que é que o contexto fala sobre os anjos no capítulo 2:9? Então, o 4, no versículo, fala assim, que os anjos também estão reservados. Ora, vê se teria coerência Deus, né? Manter uns sob castigo, uns que pecaram, né? Que os anjos, acho que, na minha opinião, são muito piores do que os seres humanos, né? Estão lá reservados para o dia do juízo, e outros estão sendo reservados sob castigo. Não faz sentido isso. Deus estaria sendo parcial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a palavra lá, em 2 Pedro 2,9, é colazo, ele pode até me corrigir se eu tiver pronunciado de maneira correta, ela significa, segundo o dicionário do Vine, né, decepar, em 2 Pedro 2,9. O Elias sabe disso. Aí eu trouxe aqui comigo, mais uma vez, o senhor Ezequias Soares, ele diz o seguinte, ó, falando sobre esse testemunho de Jeová, sobre a questão do decepamento. Fala assim, ó: em nenhum lugar do Novo Testamento esta palavra aparece no sentido de decepar, segundo ele. Olha o que ele diz: sabemos que ela pode ter significado porque ela se origina de colos. Certo? Aí a crítica que ele faz aqui é porque a Sociedade Torre de Vigia escolheu essa acepção, decepar. Por que ela escolheu? Porque está de acordo com Mateus 10, 28, que é aniquilamento, com a questão do apotenês, que eu mostrei para vocês, que apotenês significa extinção, certo? E também em Mateus 25, 46, que lá é poda, não é tormento. Então, por isso que tem que ser decepar. Ou seja, se as almas supostas tivessem sido decepadas, não faz sentido, porque algo decepado não continua existindo. Ok. Elias. Bom, ele só não explica o porquê que a tradução dele, ao invés de colocar aniquilamento, aniquilar, colocou destruir. Olha que curioso, né? Porque eles arrogam ser a melhor tradução, mas ele não traduziu. Bom, percebam que ele se vale ali do padre e que ele conversou em particular, mas não tem como provar isso lexicograficamente. E agora nós vamos trabalhar essa questão ainda do apólime. Peraí, não terminou não, tá querendo pular fora? Vamos continuar no apólime. A palavra, o verbo apólime, ele se encontra também em Colossenses, capítulo 1,
versículo de número 19, Francisco. Olha que interessante. No capítulo 1, versículo de número 19, eu trouxe aqui o texto grego, que se você quiser conferir, eu disponibilizo ele aqui para você, olha. Capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: pois nele toda a plenitude quis habitar, ou seja, a plenitude da divindade habita em Cristo. E você concorda com isso. Apesar de você acreditar que Cristo foi criado num tempo, há bilhões de anos, ele foi criado divino, ele é Deus, mas não é o Deus Todo-Poderoso. Mas ele não deixa de ser divino, isso é um consenso entre as testemunhas de Jeová. E vocês alegam ainda, quando a gente cita esse texto de 1,19, vocês citam capítulo 2, versículo 9, que ele só é divino porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Só que, curiosamente, Francisco, no capítulo 1, versículo 19, o verbo que vai aparecer ali é katoikesai. E katoikesai, o aspecto verbal dele é um infinitivo aoristo ativo. Se o infinitivo aoristo ativo é botar um fim, significa que Cristo deixará de ser divino. Porque está no infinitivo aoristo ativo. Você bate com os léxicos, com a sua argumentação. Será que você concorda que Cristo deixará de ser divino? Vocês acreditam que ele se tornou imortal depois da ressurreição do seu corpo, mas que ele sempre foi divino, não como o Pai, não é o Deus Todo-Poderoso, mas é divino. Mas ele foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Só que o verbo aqui está dizendo que essa divindade vai acabar. Olha que curioso, será que vai acabar, Francisco? E esse infinitivo aoristo ativo aparece em vários textos do Novo Testamento, mostrando acerca do poder de Cristo, dizendo que também vai acabar o poder de Cristo e o poder de Deus. Olha que curioso. Então, se você se deixar, como eu disse no início, por esta interpretação apenas gramatical, sem levar em consideração o contexto, o que diz os ensinos gerais da Escritura, o que diz o ensino de Jesus, por exemplo. Quero finalizar e depois eu vou entrar nessa questão aí do apólime, mostrando por que apólime, no infinitivo aoristo ativo, trazendo a ideia de aniquilação, que nem a sua Bíblia traz essa definição, está errado. Primeiro, porque o homem também pode aniquilar, e Jesus diz que não pode. O infinitivo aoristo ativo de Mateus 2,13 está dando a ideia de que o homem pode aniquilar completamente. E Jesus diz que não. Segundo, Jesus deixará de ser divino, como eu acabei de apresentar aqui. Outro, o infinitivo aoristo ativo, ele deve ser interpretado à luz do conceito que Jesus tem sobre o inferno. O que é que Jesus pensa acerca do inferno? Porque o infinitivo aoristo ativo, ele deve ser interpretado à luz daquilo que Jesus pensava acerca do inferno. Por exemplo, se o inferno é temporal, então vale. Mas se ele é atemporal e eterno, então ele não vale. Você tem que interpretar à luz do contexto e à luz da teologia mateana. E olha o que diz agora para a gente encerrar. Olha, o conceito de Jesus sobre o inferno. Primeiro, ele é eterno. Mateus 25, 46, nós vamos entrar. Daniel capítulo 12, 2, diz que também é eterno. Jesus, em Marcos capítulo 9, 43 e 48, diz que o fogo é inextinguível. E sabe qual é a palavra grega? Abestos, que está aqui com alfa privativo, que bestos significa extinguir. O alfa privativo é uma ideia contrária, dizendo que não pode se apagar o fogo do inferno. Outra, Apocalipse 14, 10 e 11 diz que o fogo e o tormento ali é basanizo, que você tanto insiste, lá é basanizo. Que o tormento no inferno é de dia e de noite. E que o tormento ali também é basanizo e é eterno. E que é para sempre. E Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10. Olha só o que está escrito em Apocalipse, versículo 20, versículo de número 10. Depois eu entro na sua questão. Está escrito assim, Francisco, capítulo 20, versículo... Passei a página aqui. Versículo de número 10. O diabo que as enganava, foi arrojado às chamas do lago de fogo e enxofre, para onde também são lançados a besta e o falso profeta. Foram lançados 1000 anos antes. E eles sofrerão tormentos de dia e de noite eternamente. Tormento ali é basaniste santai. Você está me entendendo? É para todo sempre. Ali não está no infinitivo aoristo ativo. Ok, obrigado, pastor Elias.
Francisco. Então, vamos lá. Você vê que o Elias está tão desesperado que já foi para a Trindade, né? Ô, Elias, é o contexto, meu amigo. Cada contexto tem o infinitivo, é um caso. Probleminha para você que em Mateus 10, 28 não tem. Tá lá os lésticos. Eu não vou citar 10 lésticos, eu não vou perder tempo com isso. As pessoas são inteligentes vão ver. Então, todos os lésticos estão errados. Eu tenho 10. Tá tudo errado, só o Elias que tá certo. Vocês vão ver que não é verdade isso. Mas vamos lá. Continuando aqui na questão. Mas a gente vai chegar no Lago de Fogo ainda. Se não der, a gente marca outro. Porque o tempo aqui é curto, né? Mas a gente vou explicar essa questão do Lago de Fogo. Continuando aqui sobre o que você falou do estádio intermediário em 2 Pedro 2:9. Vamos lá. O Elias, ele diz aqui no seu livro, aqui, ó. Perguntas difíceis de responder o seguinte, que... Qual a página? É na página 144. Fala assim que depois do juízo, tanto o corpo serão lançados na geena, tanto o corpo como a alma, não é isso que você diz? É só para confirmar, né? Aí na página 435, acho que eu marquei errado aqui, você responde, uma pessoa que te indagou, né, que fez um questionamento sobre isso, você diz o seguinte, ó, eu não vou ler tudo por causa do tempo, mas depois vocês podem confirmar que eu não estou tirando nada de contexto. 435. Não, foi a 144, depois a 435. Você diz o seguinte, ó, portanto esse corpo precisa ser imortal. Nesse mesma visão, ó, mas na nossa visão imortalista, cremos que o corpo também serão imortais. O corpo será imortal, certo? Olha o que ele falou. Então, agora eu te pergunto aqui, em 2 Pedro 2:9, não está com o corpo. Se não está com o corpo, como é que a pessoa está sofrendo? Que você mesmo diz que precisa de um corpo para que possa sofrer o castigo, sentir as dores. Você diz que não tem. Aí você diz no teu livro que cremos que Deus fará um corpo. Eu não posso fazer conjecturas, eu tenho que trazer texto, Elias. Opa! Não, peraí, é minha mas vez. eu posso te interpelar? Não. Até onde eu sei? Não, agora eu não é... Eu posso. Deixa eu concluir. Porque senão eu vou perder a linha de raciocínio. São tantas acusações em cima do meu livro. Eu não te atrapalhei, tá aqui. Não, mas eu não estou te atrapalhando, estou interpelando. Isso que você está dizendo, parte é verdade. Inclusive, a própria testemunha de Jeová acredita que o apóstolo Paulo já está no céu, que os ungidos já estão no céu. Onde está escrito isso? Se Jesus ainda não voltou, o arrebatamento não aconteceu, a glorificação do corpo não aconteceu, a imortalidade também não. E como é que Paulo está no céu? Como é que os ungidos que você acredita, e isso é uma doutrina das TJs, que eles já estão no céu? De onde vocês tiraram essa ideia que eles já estão no céu? Agora, segundo ponto, é verdade. Só que em 2 de Pedro, as pessoas não foram ressuscitadas. As pessoas estão agora sob castigo. Ali é coladzo. Coladzo, e esse verbo é interessante, Francisco, que coladzo aparece apenas 2 vezes no texto do Novo Testamento. Você sabia disso? Apenas 2 vezes, coladzo. A primeira que aparece é em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 21. Vamos ver como é que a TNM traduz aqui. Coladzo, se é decepamento, se é corte, se é poda. Olha só que interessante. Capítulo 4, versículo 21 de Atos, aqui, ó, da Bíblia das Testemunhas de Jeová. Está escrito assim, ó. Assim, tendo-os ameaçado ainda mais, livraram-nos, visto que não acharam de nenhuma base para puni-los. E sabe o que está escrito ali? Coladzo. Coladzo. Olha que interessante. Não era para ser decepamento, porque aí ia continuar decepando. Quando chega em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9... é diferente daquilo que você citou sobre os anjos. Os anjos são espíritos, por isso que eles estão ali em cadeias, eles estão confinados, eles estão custodiados em cadeias, de acordo com o capítulo 2, versículo 4. Eles estão mortos espiritualmente, não deixaram de existir. Olha que interessante. E continuam custodiados. Da mesma sorte, os ímpios estão custodiados sob castigo até ao dia do juízo. Vamos lá, Francisco. Vou querer meu tempo, porque ele me atrapalhou a minha linha de raciocínio. Mas não é tempo marcado. Você pode me interpelar, você não fez. Calma aí, Francisco. Ó, no bloco anterior, você diz assim, ó, eu vou esperar no próximo bloco, onde a gente pode conversar. Sim, mas eu pensava agora, a primeira vez que ele conversa, você não quer? Não, tudo bem, pode ser. Mas deixa eu concluir só isso aqui, ele pode fazer depois, não tem problema. Tá bom, você tá no seu tempo, fica tranquilo. Vamos lá. Então, você vê, ele citou no livro dele que o corpo vai pra geena, ele não nega isso, na página 144, ele diz que esse corpo precisa ser indestrutível, só que ele diz o seguinte, Deus vai fazer um corpo. Ó, onde está o texto? Eu perguntei, ele não tem esse texto na Bíblia? Não tem. Tem pro justo. Eu não vou entrar no mérito da questão, que é o corpo ressuscita. Mas pro ímpio não tem. Pro ímpio não tem. Aí, você diz que, você falando aqui sobre Romanos 2,7, você diz o seguinte, ó.
Assim ele dará vida eterna aos que, perseverando, fazer o bem, procuram glória e imortalidade. Você diz no teu livro que aqui é o corpo, a imortalidade pro corpo. Mas interessante, aqui só é pro justo, não é para o ímpio, meu amigo. Cadê o corpo do ímpio, Elias, para ser atormentado, para ser queimado, como você falou? Não, deixa eu terminar. Não existe esse texto, não existe. Você está fazendo um sonho aí no teu livro, que tomara que Deus, sabemos que Deus vai criar um corpo, etc e tal. Eu quero que você apresente pro teu público o corpo indestrutível para que ele possa sofrer as chamas do fogo eterno, entendeu? Não tem esse texto. Então vamos lá, Vamos lá. eu vou lhe mostrar. Vamos lá. Marcos capítulo 9, veja bem, se é possível. Marcos capítulo 9, versículos 43 até o 48. Olha só o que está escrito, Francisco, bem interessante, né? E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado ao mar. E se a tua mão, olha bem, te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos. Do que tendo o quê? Duas mãos. Alma tem mão? Não tem, né? Que tendo duas mãos, ires para o inferno. Sabe o que é aqui? Guiena. Para o fogo que nunca se apaga. Sabe qual é a palavra grega aqui? Abestos. Fogo inextinguível. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Abestos de novo. O fogo é inextinguível. Ora, se não tem nada para queimar lá, por que o fogo é inextinguível? Quer dizer que Deus vai ficar botando fogo para queimar, sem ter nada para queimar? Aqui é uma prova incontestável. Continuando. E se o teu pé, olha, a alma tem pé, te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, e novamente, o fogo nunca se apaga. 5 vezes ele repete isso. 47, e se o teu olho, olha, a alma tem olho também, te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Como? Onde o seu bicho não morre, e onde o fogo nunca se apaga. Abestos, mão, veja bem, pé, olho, tudo sendo lançado no inferno. O Senhor salva corpo, alma e espírito. E ele pune corpo, alma e espírito. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, não tem corpo, porque as pessoas ali estão confinadas num estado intermediário. E é o que você precisou explicar. Se Deus vai aniquilar somente no Guiena, lá na frente, o ímpio, e vai aniquilar a alma, Caim morreu há mais de 6.000 anos atrás. Onde que está a sua alma? Faltou você responder. Como é que é a resposta? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Estão sob castigo. Olha, eu trouxe aqui uma ficha de dicionários para mostrar essa palavra para você, de 2 de Pedro 2,9, que se der tempo a gente ainda vai entrar nela. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto. Eu vou... Podemos continuar mais um pouquinho? Podemos? Opa, para mim até Tudo meia bem? hora. Eu queria finalizar só esse pontinho, pode ser? É que assim, Não. esse bloco começou com você, terminou com o Elias, terminou lembra? Então eu vou... Se vocês toparem, a gente pode ir um pouquinho Vamos, mais. claro que 5 vamos. minutos, pode ser? E eu volto aqui, o pastor Elias vai continuar. Eu tô brincando, Francisco. Volta com você, vai, Francisco. Então tá bom. Então tá bom, vamos lá então. Você vê que o Elias aí, ele manobrou legal o negócio aqui. Eu não perguntei isso, Elias, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei aonde tá a imortalidade pro ímpio, pro corpo do ímpio. Que o corpo lá, eu sei que vai ser lançado. Eu não, mostrei. não tá dizendo aqui, ó. Mostrei. Vou ler o texto, deixa eu ler o texto. Fala assim, ó. Romanos 2,7 diz o seguinte: assim, ele dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória e imortalidade. Tá falando do justo. E você diz que é do corpo. O teu livro tá dizendo isso aí, que é do corpo. Você concorda com isso. Mas o corpo do justo não é do ímpio. Eu mostrei, do ímpio. Não. Eu mostrei. Não, que vai estar imortalidade? Mostrei. Não, senhor. Aí aqui, ó. Mas como é que ele pode ter sofrimento eterno sem... Não, mas não tá falando que ele não. É, Não tá falando. eterno, Fala abestos. apenas que foi lançado. Aí eu vou ler outro texto. Peraí, deixa eu só entender, Francisco. Tá com você, tá? Certo. Pode perguntar. Você tá dizendo que você acredita no inferno. O ímpio vai ser lançado no inferno. Sim, porque é o que a Gena diz, né? Mas ele não é depois da ressurreição? Sim, Então, no corpo, não é com o corpo? Sim. Porque se é a ressurreição, então tem corpo. sim. E qual a sua dúvida? Não é dúvida. É que o questionamento aqui é que só é dado a imortalidade por corpo do justo. Para que sofresse no inferno, precisaria dar para o corpo do ímpio. Olha o que diz João 6,53. Pode acompanhar, Elias. Fala assim, ó. Jesus disse-lhe:
em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Só é pro justo. Essa é a questão. Mas entendeu? se o fogo é eterno, é abestos, é inextinguível, é para sempre, como é que uma pessoa com este corpo... Veja bem, Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando foram lançados na fornalha de fogo, você acredita nisso que está na Bíblia, os seus carrascos, só com o calor do fogo, morreram. Agora, você já imaginou eternamente um corpo desse lá no Guiena sem desaparecer? Como é que pode? Porque ele tem que continuar vivo. Você está dizendo que o fogo é eterno. O fogo é eterno e o castigo é eterno. Para que o castigo seja eterno, essa pessoa tem que continuar existindo. Porque se vai ser aniquilado, quanto tempo você acha que lá dentro do Guiena um corpo desse é lançado? E quanto tempo ele leva para desaparecer? Você está me entendendo? A própria Bíblia da Testemunha de Jeová concorda comigo. Olha aqui, Francisco. Peraí. Ó, Romanos, ou melhor, Daniel, capítulo 12, vai falar de vida eterna e vai falar de castigo eterno. Agora, olha o que diz lá. Eu não sei como é que você vai se virar com o pessoal depois. Daniel 12, versículos 2. E muitos dos adormecidos no solo de pó acordarão, estes para a vida de duração indefinida. Quem são estes? Os justos, concorda? Vida indefinida. Vida indefinida, porque aqui é vida olam. Eterna, Olam é eterno. E aqueles quem? Os ímpios, concorda? Para vitupérios e para abominação de duração indefinida. É duração indefinida para o justo salvação. e é duração indefinida para o ímpio. Como lá. é que pode? Explica para mim isso aqui da sua como é que fica Bíblia. lá? A sua Bíblia. Claro. Concordo plenamente que tinha que ser isso aí. Mas o detalhe, eu te acabou, perguntei... então. Não acabou Acabou não. o Você debate. não responde. Cadê o corpo? Cadê a imortalidade pro corpo? Mas Eu não tem. mostrei, Marcos. Não, tá- aqui, eu ó, não quero, Marcos. tá aqui, Deixa eu ó. ler de novo. O pessoal... Não, deixa eu concluir. Deixa eu bom. concluir. Eu concluo, você pode continuar, não tem problema. Aqui diz o seguinte, que o justo, ele vai ser dado a imortalidade pro justo. No seu livro, você diz que isso é pro corpo. Então, só é pro corpo do justo, não é para o corpo do ímpio. Eu entendi o que você falou, que de fato precisa ser de um corpo Eu não indestrutível. disse isso do jeito que você tá falando, não. Não. No Mostra seu livro a página. tá. Onde? No seu livro tá. Cadê? É você que sabe. Não, você desse escreveu jeito. o livro. Não, mas a página. Que é para o Onde corpo que do você justo. leu, Porque eu desconheço. Tá bom. Que é só para o justo e não para o ímpio. E eu te mostrei, Marcos, Tá aqui, capítulo Romanos 9. 2,7 aqui, ó. Ah. Você disse que é pro corpo. Você tá aqui, ó. Na página 200. Lê aí. Não, pera um Tá pouquinho. aqui, ó. Logo a imortalidade. Aqui, ó. Ó. Olha. Pra quem é a Ó. imortalidade aí? Não é pro corpo? Olha só. Paulo faz alusão em Romanos 2,7. Nada tem a ver com a imortalidade da alma, mas sim do corpo. Exatamente. Eu não disse que é só para o corpo, só para o tudo justo. bem que seja Isso da aqui é uma alma. invenção sua. Não, e eu vou dizer, tudo bem do corpo. Olha aqui, ó. Então, E vou- agora, você achou a página, eu vou concluir. Aí você pode Isso concluir. tá, mas Sim, não tem isso que você está falando. Isso é um acréscimo, como você fez um acréscimo na página 112 no outro debate. Olha o que você leu. Você disse que eu disse no meu livro que Deus vai aniquilar a alma no Guiena. Você falou aqui. E eu vou agora desmentir o seu argumento. Olha o que eu disse aqui, ó. Bem, antes de tudo, é importante desfazermos aqui um mal-entendido com relação a essa pergunta, uma vez que ela está distorcendo o que está expresso no texto. Jesus não disse que Deus fará a alma perecer. Página 112, você está marcadinho aí. Que a alma, que fará a alma perecer, tá certo? Com o corpo no Guiena, mas que ele pode fazer perecer. É claro que sabemos que ele fará a alma perecer no Guiena. O que você fez? Parou aqui na vírgula e não continuou. Ao restante, ó, que faltou você, naquele dia, o seu argumento ser mais honesto para com os telespectadores. Mas não da maneira como os opositores da doutrina da imortalidade da alma propõem. Ou seja, que a alma será aniquilada no Guiena. Isso faltou você dizer, e agora você estava tentando empurrar um argumento que eu não tenho no meu livro de novo. Então pensa o seguinte, quando você for fazer uma citação, faça a citação completa. Não cite apenas aquilo que interessa para você para enrolar os telespectadores. Claro. Então, não enrolei ninguém. Você tá bem claro. Eu mostrei para você aqui. Deixa ele falar agora, Elias. Vamos lá. Pô, É sua vez. Você tá querendo ganhar pelo... Francisco, vai estar contigo. Então, vou concluir. Então, tá bem claro. Ele diz lá que é o corpo. A alma e o corpo, tudo bem que seja. Mas o que eu tô querendo dizer, deixar bem claro, frisar mais uma vez, é pro corpo do justo, não é para o ímpio. Se o corpo do ímpio não tem a imortalidade, ele vai ser aniquilado junto com a alma. É isso. Eu vou concluir isso. Se o corpo do ímpio não tem a imortalidade, como eu citei 2 textos aqui, é João 6,53, que fala que o justo procura a imortalidade. O justo, né? E aqui também em Romanos 2,7, fala que vai ser
Procura a imortalidade. O justo procura, Deus vai dar para o justo. Não é para o ímpio. Para o ímpio sofrer eternamente, como Elias diz, precisava de um corpo indestrutível. Mas ele não tem esse corpo indestrutível, porque só é dado ao justo. Tá bem claro isso aí. Ele quer manobrar as coisas. Eu disse isso aí, que só vai ser dada, vou repetir, só vai ser dada a imortalidade para o justo. Ou que seja o corpo, a alma, só é para o justo. Para o ímpio, não. Se o ímpio não vai ganhar um corpo indestrutível, ele vai deixar de existir, porque a palavra lá é aniquilamento. Concluí. Então, mas calma aí. Mas o ímpio na ressurreição não ganha um corpo? Sim, mas ele não é indestrutível. É isso que o texto está dizendo. Não, calma aí. Sim. Vamos por parte, ó. Certo. Na ressurreição, tá claro que o ímpio... A ressurreição não é só para salvo, Sim, concordo. certo? Concordo com O você. ímpio também tem ressurreição. Sim, A vai ter o diferença é corpo. os momentos. Sim, São momentos exatamente. diferentes. Não vamos entrar no detalhe. Concordo com você. Não, então vamos construir. Então, ok. O pastor Elias apresentou o texto de Daniel na versão das TJs, na sua versão, que diz que naquele tempo se levantará Miguel, príncipe do povo. Eu não sei exatamente. E muitos dos e adormecidos muitos dos que no solo, de pó acordarão, estes para a vida de duração indefinida, que é Olam. E aqueles que são os ímpios, para vitupérios, para abominação de duração Então, indefinida. eles se levantarão. Então, ali é a ressurreição. Ressurreição. A ressurreição dos ímpios, a ressurreição dos salvos. Inclusive, vocês entendem que Miguel é Jesus, basicamente por causa disso. Ok. Ali não está claro, Francisco, que eles levantam com o corpo, já que tem a ressurreição. Então, se ressuscitou, pressupõe um corpo. Se não é ressurreição, então é uma alma penada. Porque só é ressurreição porque tem corpo. Posso responder? Claro. Sim, não estou discordando disso aí, mas em momento Então, até algum. aqui tá tudo Sim, certo. Tá tudo certo, beleza. E qual que é a Então, sua deixa eu dúvida sobre continuar, o corpo? então. Não, calma aí, deixa ele tá com eles. Calma aí. Só que a questão que eu citei, Romanos 2,7, 2,7, eu vou repetir. Lá está se referindo ao justo. Só o justo vai receber esse corpo indestrutível. Se o ímpio não vai receber o corpo indestrutível, quando ele, depois do julgamento, vai ser lançado na geena, e a geena é aniquilamento, ele vai deixar Mas de existir. diante desse texto que o Elias apresentou de Daniel 2,7, Certo. 12,2, caramba, 12,2, de Daniel 2, na Bíblia de vocês, das TJs, fala que vai ser destruído essa pessoa, esse ser humano perdido, por tempo indeterminado. É a Bíblia de vocês. Como é que você faz Não, agora? só que tem mais. Olha aqui, ó. Se esta pessoa vai ser destruída imediatamente, como explicar o fato de, no seu texto de Daniel 12:2, dizer que é sofrimento por tempo indefinido? Se você disser que indefinido aqui não é eterno, então a vida não é eterna. Não tá dizendo que é Se sofrimento aí? Opa! É 12,2. O que é isso aqui, ó? Abominação, ó. Duração indefinida e abominação Não é sofrimento de duração forma indefinida. alguma. Não é sofrimento. É sofrimento. Não é. Vamos agora para o Marcos? Marcos capítulo 9, olha o que sua Bíblia diz aqui, ó. Mas quem fizer tropeçar a um desses pequenos que creem, melhor lhe seria que se lhe pusesse em volta do pescoço uma mó daquelas que o burro faz girar e que fosse realmente lançado no mar. Se a tua mão, alma tem mão? Não tem, né? Se a tua mão te fizer alguma vez tropeçar, corta! Melhor te é entrares na vida aleijado, na vida o quê? Na vida eterna, do que ires com as duas mãos para o Guiena. Só que tem uma coisa, as duas mãos não vão apenas para o Guiena. É o corpo inteiro. É, isso aí. Agora, inteiro. mas só que ele diz o seguinte: para o fogo inextinguível, que não se acaba. Tá escrito inextinguível? Inextinguível. Aqui, ó. Porque abestos. Então Abestos. a sua Bíblia depois contra a sua teologia. Inextinguível. Né? Seria isso. Não tá. E agora explica. Eu tô tentando explicar. Você Então posso vamos concluir? lá. Então deixa ele explicar. Agora Então, eu não ficou estou claro. discordando que o corpo vai. Ele quer colocar a palavra na minha boca. Não discordei. Ele está falando da mão. Logicamente que é o corpo. Concordamos com isso, que no final é o corpo. Porque senão não seria aniquilamento. É algo total. A palavra aniquilar significa destruição total. Por isso que fala alma e corpo. Aí falou de abominação eterna, não falou tormento. Não está provando nada. Quando nós chegamos lá em Mateus 10:28, é aniquilar. Então, o justo, vou repetir, o ímpio precisaria de um corpo. Eu não estou discordando que ele vai ser lançado ao público. Eu não estou discordando que o corpo vai ser lançado. Só que eu estou dizendo que eu citei 2 textos dizendo que a imortalidade só vai ler por corpo do justo, não é para o corpo do ímpio. Se o ímpio não tem um corpo imortal, ele vai deixar de existir. Simples assim. É isso. Eu pedi para ele me mostrar um texto onde diz que o ímpio, o corpo do ímpio, vai receber a imortalidade. Não tem. Eu acabei de mostrar como Então, vamos lá, que a Marcos. pessoa vai sofrer eternamente. Aí não diz Espera um sofrer, pouquinho. Elias. Mas eu mostro o texto, Apocalipse.
Não, Apocalipse. peraí. Daniel fala. Vamos lá. Sofrimento Vamos lá, diz eterno. assim, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para desonra. Não é sofrer? Acho que não. Ah, não? Mas o que é desonra? Sofrer? Tá desonrado? Perdeu o favor de Deus? É bom? Totalmente? A Sim, desonra? mas não é tormento. Vamos Queimando em chamas, não tem Peraí, problema de- desprezo. Sim, desprezado. Eterno. Exatamente. Então, mas como você vai ser desprezado eternamente se você deixa de existir? Como não? Se Não, houver- essa é a pergunta. Como é que é? Eu não entendi a pergunta. Como você vai sofrer desonra e desprezo ad eternum, eternamente, se você deixou de existir? Como é que você consegue fazer isso? Porque Jesus falou em Mateus 10, 28 que a palavra é aniquilar. Só é unir os dois pontos, que a Bíblia não se contradiz. Não, a pergunta não foi. A pergunta é: sim, exatamente. como uma pessoa, como você, vamos dizer que você é perdido, por exemplo. Certo. Aí você deixa de existir. Certo. Ok. Como que você vai sofrer desonra e desprezo eternamente, conforme Daniel 12, 2, não entendi na o Bíblia texto. das TJs, Entendi o se texto. você não existe Mas mais? não quer dizer que você está vivendo. Então deixa eu Não apresentar o prova texto nada para ele ainda. aqui. Tá certo. Deixa eu apresentar aqui na sua Bíblia. Vamos Só, pra a frente. última. A última eu aqui tenho que terminar. na sua Ah. Bíblia, ó. Só essa daqui, ó. Beberá também do vinho da ira de Deus, isso ímpio, derramado, não diluído no copo do seu furor, e será atormentado com fogo e enxofre à vista dos santos anjos e à vista do Cordeiro. Atormentado. E sabe como? E a fumaça do tormento, é a sua Bíblia aqui, ó. Pode ler aqui, ó. Tormento, aqui é baçaniço, que você tanto exigiu. O tormento deles ascende para todo o sempre. Vai dar tempo E pra responder? não tem Não, né? descanso Vai. dia e noite. Os que adoram, ó, não tem descanso dia e noite. Dia e noite. Os que adoram a fera e a sua imagem, e todo aquele que recebe a marca do seu nome. Agora aí, Tá sua Francisco, tá Bíblia aí o aqui, ó. sofrimento. Pode ler. Tá aí o sofrimento? Tá Não, aqui. eu conheço a Baseado passagem. nisso. Conheço a Conhece, então passagem. tá bom. Conheço. Tranquilão. Então, eu vou citar, as pessoas podem conferir, né? Quando a gente vai no texto de Isaías 34:9, fala sobre Edom. Fala que Edom subiu punição do fogo e a fumaça subiu para todo o sempre. Quem for no Oriente Médio, onde se localizava essa possível cidade, né? Não vai encontrar essa fumaça subindo para todo sempre. Como entender, então? Será que essa Bíblia se contradiz? Ela diz que algo vai subir para todo sempre e a gente vai lá conferir, não tá? Não, É não simples. não há contradição da Bíblia, nós concordamos nisso, certo? Então, em que sentido que é para todo sempre? Que vai ficar apenas na lembrança esse castigo que as pessoas sofreram. Por quê? A lembrança de quem? Das pessoas que viram a punição que os outros sofreram. Mas ninguém Eternamente. viu, Francisco. Eu não vi. Eu não vou saber? Não, calma aí. Como alguém pode escapar do Guiena se você defende que todo mundo vai ser aniquilado? Como alguém vai lá ver e vai ficar lembrando? Não, os que souberem da história só querem dizer as pessoas, tá bom, as pessoas vão ser aniquiladas. As pessoas sofreram a destruição eterna ou destruição completa. Os que sobrarem não vão saber daquilo que aconteceu? É nesse sentido que eu tô falando. Isso ficou na lembrança por tempo Mas quem indefinido. sobrou não tá lá, né? Uma lembrança Mas, de não, quem? os que sobrarem, eu não tô falando os que forem destruídos. A pessoa vai saber. É a mesma coisa de Edom. Então, se a gente for lá em Edom hoje, a fumaça não tá subindo. Mas isso é simples. Não, sim. Você terminou. Ó, a questão é o seguinte: nós estamos tratando de duas realidades. Uma temporal e outra atemporal. Quando o fogo ele é temporal, ele acaba. Quando é atemporal, é o que a sua própria Bíblia diz. Ele é indistinguível, ele é para sempre, O fogo eu é de concordo. dia, de noite e é eterno. E o sofrimento também. E o Não. sofrimento, o tormento, ele está dizendo aqui que o Aí, tormento é eterno. posso concluir, Agora, então? o que acontece? Aquela punição que você está falando das cidades, inclusive de Sodoma e Gomorra... Não, falei Sodoma e Gomorra. Não, inclusive, que você também cita. Não é eterno. Foi uma punição momentânea para aquela época. Só que eles ainda vão enfrentar o sofrimento eterno. Aquilo não é o fim. Então, em se tratando de sofrimento, da punição de Deus para aqueles que foram para o Guiena, o sofrimento é eterno e a sua Bíblia concorda Ok, vamos com lá, tem que isso. terminar. Então, Última- vamos concluindo. Agora eu te faço a pergunta. Algo que isso não tem que ser literal. Por quê? Por exemplo, né? Quando a gente vai não nos é Estados Unidos, tem a literal. pessoa que sofreu a pena de morte, reservando a pena de morte. As pessoas, Deus não vai ficar atormentando ela eternamente, concorda? Vai ser aniquilada. A mesma coisa. Se em Mateus 10, 28, que ele não conseguiu provar para mim Como não? que os lestes estão indo contra você, que é aniquilamento, então o tormento não pode ser literal. Não tem como, entendeu? Última palavra combinada foi com o pastor Elias. Vamos terminar então, Elias. Tudo pra bem, gente- pode terminar. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, existe... Eu tenho o quê? 2 minutos? Eu não sei quanto. Não tem, ninguém tá marcando. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para todos os amigos que esta palavra citada pelo Francisco acerca do verbo colazo, nós temos várias passagens, inclusive a própria Bíblia TNM,
ela advoga que colazo é punir, tá? E fora isso, a chave linguística, eu vou finalizar só com ela, tenho aqui vários, mas só a chave linguística pra gente terminar. Olha o que diz a chave linguística acerca de segunda de Pedro 2:9, ó. Particípio presente passado, colazo, punir. O sentido original da palavra era encurtar e era usada para a poda de árvores. E mais tarde, porque aqui houve uma evolução semântica, assumiu o sentido de corrigir e então punir, castigar. E era usada para a punição de escravos e também para a punição infligida por Deus. Aqui, olha, o que você citou, Vincent, todas essas obras de grego que você citou, todas advogam que é punir. Não tem como escapar. Se você continuar assim, tu também será punido, viu? Vem pra Jesus. Bom, Francisco, obrigado. Quem quiser te encontrar, te acha por onde? Não, no WhatsApp tem na rádio aí, né? Quem quiser passar para mim. Quiser... É melhor falar aí. porque não sei. Desculpa. Então, pessoal, foi um prazer debater com o Elias Soares, né? O meu WhatsApp tá com a Ilane. Quem quiser me encontrar para conversar ou entrar mais em detalhes sobre essas questões, né? Só me ligar que estou à disposição, né?